E aí, galerinha do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Nós estamos dando continuidade ao vídeo anterior sobre a história de Noé. Nós paramos no momento em que Noé ele entra na arca, o anjo fecha a porta e o dilúvio ele acontece. Só fazendo alguns apontamentos, no último vídeo nós conseguimos ver que além de Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, outras pessoas também participaram ou colaboraram para a construção da arca. Vimos também que no momento em que Noé ele entra na arca, as fontes do abismo elas são rompidas e a água jorra debaixo da terra para cima, e é justamente isso que faz com que o continente seja dividido. Então, no momento que Noé ele entra na arca, nós tínhamos apenas um único continente, que era a Pangeia, e no momento do dilúvio, esse continente ele é dividido em vários continentes. Se você quiser conferir, é só voltar ao vídeo anterior lá na playlist Gênesis. No vídeo de hoje, como eu disse, nós iremos continuar a história. Então Noé ele entra dentro da arca com os seus filhos, a sua esposa e as esposas dos seus filhos, né? O anjo ele fecha a porta e a gente tem aí um período aproximado de aproximadamente 371 dias em que Noé permanece dentro da arca. Nós temos 40 dias de dilúvio. Após o dilúvio se encerrar, Noé permanece ali em torno de 371 dias dentro da arca. Posteriormente, a gente tem ali o período em que Noé ele solta um corvo, né? O corvo voa e ele volta, não acha onde pousar, e posteriormente Noé solta uma pomba. A pomba volta com, a Bíblia fala, né, que ela volta com um ramo de oliveira, um galho de oliveira, e posteriormente Noé solta a pomba novamente e ela não volta, né? Então Noé espera mais alguns dias até poder sair da arca. E no momento em que Noé ele sai da arca, ele oferece um sacrifício, né, a Deus, e Deus ele faz uma aliança com Noé, né? E Deus fala que ele nunca mais iria destruir a terra com água, mas isso não significa que ele não iria destruir como algum outro elemento, mas ele faz essa aliança aí com Noé e representando como símbolo dessa aliança entre Deus e Noé, a gente tem aí o arco-íris, né? Deus fala que ele vai colocar um símbolo que representaria essa aliança, e que sempre que não só Noé, mas os seus descendentes, eles vissem esse arco-íris, eles se lembrariam da aliança que foi feita entre Deus e Noé. Algumas lições que a gente pode extrair. A gente já está no finalzinho da história, né? Parte da história foi contada no vídeo anterior, e eu acho que é interessante a gente fazer alguns apontamentos. Primeiro, a gente tem uma relação do dilúvio com o petróleo, que a gente conhece hoje, né? A gente tem o petróleo aí como um dos principais elementos, conhecido inclusive como o ouro preto, né? E a gente sabe que o petróleo ele dá origem à borracha sintética, usado também na composição de tinta, cosméticos, perfumes e diversos tipos de plástico. No próprio gás de cozinha é usado também como combustível. Só que o petróleo, o que a maioria das pessoas não sabe, é que ele tem uma relação muito forte com o dilúvio. Por quê? Existe uma teoria, a teoria biogênica, que ela diz que o petróleo se origina ou se originou através
de fósseis, que seria justamente aí restos de organismos vivos. Então, se você analisar todo o contexto do dilúvio e a narrativa, você consegue perceber que a gente tem aí nesse momento o início da formação do petróleo. Deixa eu ser um pouco mais claro para vocês. Eu falei no vídeo anterior que o dilúvio ele não foi simplesmente uma chuva, né? Foi um fenômeno gigantesco, né? A ira de Deus ela caiu naquele momento sobre a Terra. Tanto que a gente tinha um único continente, que era a Pangeia, e por conta desse dilúvio, o nosso continente ele se divide. Então foi algo extremamente violento. O petróleo, só pincelando para o pessoal conseguir entender, o petróleo ele é formado por restos de organismos vivos, organismos animais, vegetais, e a gente tem aí essas camadas de organismos sendo sobrepostas umas às outras. Com o tempo, né, a gente tem aí a sedimentação de areia, de outros detritos, né, até que isso faz uma pressão e tem ali uma reação química e ao longo do tempo essa reação química resulta no petróleo. Isso de forma bem resumida. Então, no momento que você tem ali o dilúvio, que a água jorra debaixo da terra, você tem ali diversos animais, seres vivos sendo lançados sobre as rochas, sobre a própria arca. Esses animais eles morrem, não só a vida animal como a vida vegetal, e você tem ali o dilúvio. Então imagina as águas cobrindo toda a terra e esses animais, esses seres vivos vegetais foram sobrepostos uns aos outros, misturado com lama, e quando as águas do dilúvio elas baixam, né, você tem esses seres vivos, esses organismos vivos soterrado. Então é justamente isso que dá início, dá origem, na verdade, ao petróleo. E isso com base na teoria biogênica, que fala que o petróleo se origina de organismos vivos, né? Que é justamente o que eu acabei de trazer para vocês. De um outro lado, a gente também tem parte dos vegetais, das árvores, originando o que a gente conhece como carvão mineral. Então, assim, a gente consegue perceber claramente a coesão e a coerência da narrativa bíblica. Só antes de trazer outras lições, é interessante a gente fazer uma ligação, né, e trazer isso de forma bem clara, que no momento em que o Criador fala para Noé que ele deveria revestir a arca de betume, tanto por dentro e por fora, algumas pessoas entendem que esse betume seria o petróleo. Só que antes do dilúvio a gente não tinha o petróleo que a gente conhece hoje. A gente tinha um outro tipo de petróleo que era derivado de uma planta chamada rena, né? Essa planta ela é inclusive antibactericida, é uma planta medicinal, é aromática. Então você percebe que o betume que Noé usa é diferente do betume que a gente tem hoje, que é usado inclusive na construção de estradas e etc. Né? Então são coisas completamente diferentes. Por que eu trago isso? Se Noé usasse esse betume que a gente tem hoje, né, o petróleo, vamos colocar de uma forma bem didática, esse betume que a gente tem hoje é cancerígeno. Então, imagina Noé passando aí cerca de 371 dias dentro da arca com uma substância cancerígena, e essa substância sendo passada tanto pela parte interna quanto pela parte externa da arca, né? Então, só para a gente compreender que são substâncias completamente diferentes, né? E se você analisar, inclusive o fato da arca conseguir permanecer durante tanto período
submersa é porque esse betume ele é impermeável e além de ser impermeável é antibactericida, o aroma era um aroma agradável. Eu lembro que quando eu era pequenininho, e as pessoas falavam, né, que Noé passou ali o betume, o piche na arca, eu imaginava uma gosma preta, né, igual o petróleo que a gente tem hoje, com cheiro horrível, e Noé andando ali na arca e pisando e se sujando, né, e era algo insuportável. Mas quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo, a gente percebe, inclusive, que não existe esse lado aí, né, do betume preto, algo meio que sujo, gosmento, é algo completamente diferente. Isso só mostra a coesão e a coerência dos textos bíblicos, né? E esquecendo um pouco esse petróleo, né, e trazendo algumas outras lições, uma pergunta, né, que eu fazia para mim é por que a arca ela não afunda, mas a arca ela balança, mas ela não afunda. Um dos motivos pelo qual a arca não afundou, primeiro, porque era um projeto escrito e trazido pelo próprio Criador, então não foi um projeto de Noé, foi um projeto de Deus. E, em segundo lugar, todas as instruções que o Criador ele passa para Noé, Noé executa todas elas ao pé da letra. O que isso tem a nos ensinar? Quando nós seguimos os ensinamentos ou os princípios bíblicos, quando nós deixamos a nossa vontade de lado e escolhemos fazer a vontade de Deus, assim como Noé, as coisas tendem a fluir. O barco, né, das nossas vidas, sobre o qual estamos, ele não afunda. Imagina se Noé, ele, naquele momento em que ele está construindo ali a arca, ele pensasse, olha, Deus me deu essa medida, pediu para que a arca fosse feita dessa forma, mas eu vou fazer de uma forma diferente, eu vou colocar isso aqui que não está no projeto do Criador, né? Ou então eu vou retirar isso. Então, se Noé tivesse feito algo diferente do que foi pedido pelo Criador, a arca afundaria. Então, um dos motivos pelos quais a arca não afunda é justamente porque é um projeto de autoria do Criador, assim como o projeto da sua vida, e porque Noé ele segue ali, arrisca a vontade de Deus. Quando Deus ele pede para mim, para você não fazer algo, é justamente uma forma de nos proteger. E se nós, como seres humanos falhos que somos, decidir fazer a nossa própria vontade, de trilhar o nosso próprio caminho, a gente tende a ter sofrimentos futuros, né? Algumas pessoas geralmente reclamam, a minha vida não é uma vida boa, nada dá certo, eu não consigo prosperar, né? E geralmente são pessoas que vivem uma vida de aflição e de angústia, só que em alguns casos, né, a gente tem aí essa rebeldia, né? Quando a pessoa deixa de seguir os ensinamentos bíblicos para seguir o seu próprio caminho, né? Então a gente tem que seguir aí os passos de Noé, e aquilo que Deus nos pede, a gente tem que fazer. Outra lição bastante interessante na vida de Noé é que Noé era um homem diferente, né? Noé não era uma pessoa comum. Eu vou dar um exemplo, né? A gente tem ali de um lado a sociedade da época, né? E a Bíblia traz isso de forma bem clara, que eles comiam e davam-se em casamentos, eram pessoas entregues aos prazeres mundanos, mas Noé, ele era um homem extremamente diferente para os padrões da sociedade, né? A sociedade estava corrompida, que é justamente o que ocorre hoje. E justamente por Noé
ser alguém diferente, alguém que vivia em comunhão com Deus, Deus ele escolhe Noé para construir a arca. O porquê que eu trago isso? A gente tem hoje uma sociedade muito semelhante à sociedade de Noé. Isso não é nenhuma novidade. E assim como Noé, que escolheu seguir os propósitos divinos, a gente tem aí uma parte da população, eu, você, que escolhe também seguir os princípios bíblicos, né? E da mesma forma que Noé foi escarnecido, né, foi zombado por fazer a vontade do Criador, hoje, na maioria das vezes, nós também, como servos de Deus, somos zombados por escolher servir a Cristo. Só que Noé, ao final da jornada, Noé é salvo, né? A gente tem aí Noé e sua família sendo salvo, e a gente tem aí todos aqueles que zombaram de Noé se perdendo, né? Então, assim, independente do que você enfrente, eu quero que você tenha em mente que você, assim como Noé foi escolhido por Deus, você também é uma pessoa que foi escolhida por Deus para ser diferente, né? Para ter um brilho, uma luz e um comportamento diferente. Quando a gente tem aí uma sociedade fora, né, dos padrões bíblicos, e a gente tem aí os servos de Deus dentro dos padrões bíblicos, e a gente enfrenta uma dificuldade muito grande por ser diferente, olha para a história de Noé e entende que Noé foi salvo assim como você também. E uma outra lição que eu acho bacana trazer é que a sociedade ali, os pré-diluvianos, eles não foram condenados por pecar, mas eles foram condenados por não se arrepender. Imagina ali que no momento em que Noé ele está construindo a arca, e Noé, a gente tem aí que Noé passa um período de 120 anos pregando acerca do dilúvio. Se a sociedade pré-diluviana eles se arrependessem, eles seriam salvos e o dilúvio ele não ocorreria, né? Por quê? Imagina ali que a sociedade se arrepende, volta o seu coração para o Criador, não existiria motivos para que Deus ele trouxesse o dilúvio sobre a terra. Mas as pessoas não se arrependem, né? Elas zombam de Noé, não acreditam em Noé. Então, assim, é extremamente interessante a gente trazer isso, porque assim, o que levou os pré-diluvianos a se perderem não foi eles cometerem pecado, mas foi eles não se arrependerem, que é justamente o que ocorre hoje. Muitos serão entregues ao fogo, né? Muitos terão suas vidas perdidas, não porque pecam, mas porque não se arrependem, porque falhas todos nós temos, eu tenho as minhas falhas, vocês têm as falhas de vocês, mas no momento em que a gente escolhe se distanciar do Criador e a gente não se arrepende do pecado, aí a gente vive uma vida de perdição, né? E foi justamente isso que ocorreu ali. E para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu quero trazer a última lição, que eu acho que é uma das lições mais interessantes, é que no momento em que o Criador ele chama Noé e pede ali para Noé construir a arca, né? Talvez Noé, se ele olhasse para ele mesmo, ele diria que é um projeto impossível, né? Porque uma arca de 133 metros por aproximadamente 14 de altura, nas dimensões que eram, Noé e seus 3 filhos, né, construir essa arca era um projeto impossível, mas em momento nenhum Noé ele duvida da capacidade dele, e ele em momento nenhum ele decide não seguir ali o projeto do Criador, né? E a gente tem aí posteriormente o período em que as pessoas zombam de Noé, trazendo para os dias de hoje. É como se você tivesse um projeto
ou um sonho, né? Imagine que você estabelece aí um objetivo. Tem gente que quer comprar um carro, tem gente que quer comprar uma casa, tem gente que quer conseguir um emprego, as mulheres ou os homens, alguns querem casar, né? E assim, no momento que você estabelece um projeto, aparecem muitas pessoas para te desmerecer, para te colocar para baixo, que foi o que aconteceu com Noé. As pessoas olhavam para Noé naquele momento e falavam que Noé tinha surtado, que Noé tinha enlouquecido, que não haveria chuva, né? Mas em momento nenhum Noé ele se deixa abalar ou se levar por esses comentários. E é justamente uma das maiores lições da vida de Noé. Não olhar para comentários nocivos. Quando alguém olha para você e desacredita de você ou talvez te desmerece, você tem que lembrar que assim como no projeto de Noé existia um Deus poderoso, no seu projeto também, dentro ali das metas e objetivos que você estabelece, existe um Deus extremamente poderoso, né? E assim como Noé conseguiu concretizar o projeto e salvou a ele e a família dele, não tenha dúvida nenhuma que você também vai conseguir realizar os seus projetos e os desejos que Deus coloca dentro do seu coração. Ainda que apareça 1, 2, 3 ou várias pessoas para te desmerecer ou para te fazer desacreditar de si mesmo, olha para o Deus que salvou a Noé em um barco, em uma sociedade ali que na época não chovia. É esse mesmo Deus também que tem estado aí na direção da sua vida. Basta, como eu falei, você seguir os princípios bíblicos, né? Lembra que Noé, ali durante todo o projeto, durante toda a construção da arca, Noé em nenhum momento ele coloca a vontade dele acima da vontade de Deus, né? Ele executa o projeto que o Criador deu. Então, se você colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, esquecer um pouco de você e parar de olhar para a sociedade que a gente tem hoje, que é uma sociedade corrompida, uma sociedade entregue ao pecado, onde os valores estão invertidos, né? E é interessante que em alguns momentos essas pessoas elas distorcem, né, a Bíblia, distorcem a palavra e às vezes faz, né, com que nós acreditemos que nós é que estamos errados. Mas nesse momento Deus ele fala para você se manter firme, que assim como ele esteve com Noé, ele está com você, e assim como ele salvou a vida de Noé, Deus também vai realizar todos os desejos do teu coração. E esse, galera, o vídeo de hoje, né? Só a parte final ali, nós falamos mais a fundo no primeiro vídeo, e hoje é só para a gente estar finalizando a história de Noé. No próximo vídeo nós iremos falar sobre a Torre de Babel, tá? Agradeço a vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha, manda para alguém que você acha que deve escutar essa mensagem. E é isso aí, galera. Abraço e até o próximo vídeo.